Gente, boa noite. Hoje é o segundo encontro dessa proposta nova de curso, não é isso? Hoje eu estou menos doente do que estava semana passada. Tomei aqui, acabou o meu antibiótico ontem, então ainda estou meio lesado. O antibiótico era uma bomba, né? Estou aqui meio assim, meio estranho ainda, mas hoje está bem melhor, pelo menos eu tenho voz e vai dar para a gente partilhar aqui alguma coisa. Hoje nós estamos com muita gente interessante, dentre as outras interessantes que já estavam conosco. Eu vou destacar duas, na verdade três pessoas muito interessantes e importantes para o nosso curso hoje, que é primeiro a presença do pastor Henrique Vieira, que, ao meu ver, é alguém que está na linha de frente aí de um movimento de resistência extremamente importante no Brasil, com vídeos, com falas nos palanques. A gente se encontrou em alguns momentos só que a gente não parou para se falar, nos falamos agora, moramos no mesmo bairro, uma pena que a gente não tenha se falado antes, e eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dele, por estar pensando aquilo que o James Cone, que a gente viu semana passada, né, disse, um Jesus que assume o lugar de quem não tem lugar. Né, o Jesus negro, o Jesus prostituta, o Jesus mendigo e o Jesus desfigurado, que é essa figura de Deus que nos interpela. Ele é um exemplo vivo de que é possível resistir. Depois, um casal de amigos que veio para contribuir hoje conosco, que é o pai Adriano de Oxalá, que está aqui, e a mãe Viviane de Oxum. Dois negros que trabalham uma teologia negra extremamente forte, que são as teologias do Candomblé e da Umbanda. Ela é pastora comigo, ela não é só mãe de santo, e alorixá no Candomblé e mãe de santo na Umbanda. Ela é pastora, já tinha sido pastora quando voltou à Umbanda e descobriu que tinha cargo sacerdotal no Candomblé, foi iniciada e assumiu esse cargo, e ela já tinha o cargo de Umbanda e voltou a ser pastora depois de um evento nosso sobre intolerância religiosa. A Maria Padilha dela pediu para ela aceitar o convite, a Maria Padilha é meio maluca e foi lá trabalhar com a gente. E a Maria Padilha dela é tão louca que ela celebrou a Eucaristia a última vez, há 2 semanas comigo. E a Maria Padilha é engraçada, ela sabia a litania católica. É uma Maria Padilha muito estranha, porque ela sabia falar aquilo. E a vovó dela, que é a vovó Maria Cambinda, é mais interessante ainda, que é uma personagem de escravo, né? Uma escrava sábia, que além dela saber muito bem conduzir o instante eucarístico, ela ainda sabe mais a Bíblia do que eu. Então eu fiquei até com medo dessa vovó, porque ela ia falando da Bíblia com tanta profundidade quando a gente celebrou a Eucaristia, que eu realmente estou com medo agora dessas entidades de Umbanda. Então ela veio aqui hoje para falar, para dar um depoimento, para falar um pouco dessa teologia negra feminista, que nas personagens da Umbanda então, e nos orixás femininos, isso aparece com muita força. A Oxum dela aparece com muita força isso, assim como a Yansan, o Iá, a entidade, o orixá que também trabalha com ela, que vira nela, é de uma força quase que revolucionária. Ao mesmo tempo, as entidades femininas e feministas da Umbanda são inacreditáveis. A gente celebrou um culto do Dia da Mulher há 2 semanas, um culto com matrizes africanas, e veio a Maria Padilha dela. Quem deu a mensagem da Bíblia foi a Padilha. Eu desisti, parei de ler esses textos feministas, achei ela mais feminista do que as feministas daqui da Terra. E ela falou, uma parte da fala dela, ela disse muito bem: olha, me procuram algumas mulheres para eu amarrar marido, mas eu faço trabalho para desamarrar, porque mulher com dignidade não quer ser amarrada a ninguém, não amarra ninguém, quer ser livre. Ela chegou para mim uma vez contando lá a história, que tem um mito da Padilha, que foi uma rainha espanhola, foi amante de um rei espanhol, e ela trabalhou nos bastidores de uma maneira brilhante, e várias outras mulheres que começaram a se denominar de Padilhas no plural, quando morriam por causa da Inquisição. Tem algumas músicas da Umbanda que mostram isso, espero que elas cantem hoje pra gente. Eles dizem na música e no mito também, que quando eles se deparam com o fogo da Inquisição, as Padilhas riem na cara dos padres. Riem dos padres, que estão ali rezando pelas suas almas, né? Aquela coisa bem hipócrita, e elas riem na cara. Isso é muito interessante. E aí ela citou isso e falou para mim assim: eu venho aqui para cá, né, na Terra, para que nenhuma mulher abaixe a cabeça para homem. Já imaginou Maria, Nossa Senhora, falando isso?
Eu vim aqui pra cá, para que uma mulher baixe a cabeça para outra. É o contrário. O cristianismo fez o contrário. Primeiro transformou Maria num problema ginecológico e depois tomou Maria o sinal da submissão. É o contrário, prefiro a Padilha. Nesse caso, ela tem muito mais a ver com a Maria, mãe de Jesus, né, do que com a Nossa Senhora dos Cristãos. Então, hoje, a proposta, antes da fala da nossa pastora e mãe de santo, é tratar um pouco disso que é a teologia feminista negras. Novamente falando, que eu já falei no outro curso e nesse, eu estou num lugar de fala que não é próprio para isso. Mas eu vou falar de maneira bem teórica, alusiva, que a gente não tem tempo para se aprofundar em grande parte das coisas, para que uma mulher que vive isso, que é a nossa mãe Viviane, venha aqui, na história dela, já há uma teologia negra, feminista, implícita e explícita, que vai se desdobrar aqui para a gente. Mas não só isso. Eu vou tentar assinalar alguns problemas que autoras que são do meio, eu tenho muitas colegas que trabalham comigo na UERJ, que trabalham com ciências sociais e também com filosofia, ligado ao problema dos feminismos em geral. Então, a gente dialoga muito. Agora, na pós da UERJ, eu vou dar uma matéria sobre liberdade e resistência. Né? Uma parte da matéria é a discussão de Hannah Arendt com as feministas da década de 80, nos Estados Unidos e na Europa. Então, tem lá, é um objeto de estudo, mas eu não estou nesse lugar. Então, eu vou tentar responder um lugar que não é meu, mas ao mesmo tempo meramente incitar possibilidade de pensamento, de luta e assim por diante, que é o que eu acho que é a maior proposta da gente aqui. Então, a primeira coisa que eu queria destacar em relação às filosofias feministas e teologias feministas é que elas nascem dentro de movimentos que não se referem a elas. Só para vocês terem noção como é tão interessante, Simone de Beauvoir escreveu o clássico dela no final da década de 40, chamado Segundo Sexo, todo mundo conhece. São 2 volumes. Nesse texto, que é o texto mais famoso do mundo no que concerne ao problema da mulher, ou a questão de ser mulher, ela diz, 2 décadas depois, que aquele texto não tem nada a ver com o feminismo, porque ela não era feminista. Ela era uma filósofa, diz ela lá numa entrevista para Alice Schweitzer, uma feminista alemã, era uma filósofa, respondendo ao problema filosófico do seu tempo, orientada por um homem que era o seu marido de uma relação aberta, que era o Sartre, a partir de um problema para ela que não era a mulher, era o problema da existência. Ela diz, para mim, a existência está para além do homem e da mulher, porque eu sou uma filósofa existencialista, ela diz assim. E ela diz que só se torna feminista na década de 60, depois do maio de 68. Então, 20 anos depois da obra clássica que fez com que ela aparecesse para o mundo feminista. Entende? Então, ela, que é esse grande nome da segunda onda do feminismo, né? Simone de Beauvoir, quando você fala, né? É uma espécie de paradigma das mulheres que lutam por direitos, e ao mesmo tempo pela condição da mulher. Ela diz que a obra-prima dela não tem muito a ver com o caráter militante das mulheres feministas, inclusive dela. Então, ela deriva de um problema maior, o existencialismo. Da mesma forma, as teologias negras, feministas, todas as grandes autoras, eu vou citar aqui só uma, na verdade 2, que eu estou tratando uma que foi uma antiga escrava, que a Vitória trouxe semana passada, como se fosse teóloga, porque parte do discurso dela é baseada na figura de Cristo, né? Sojourner Truth. Então, essas pessoas, elas também, esse pensamento não nasce do nada, nasce vinculado ao que, na segunda metade do século XX, muitos autores estadunidenses vão chamar de teologia negra, sobretudo James Cone, que nós vimos semana passada. Então, as próprias teólogas feministas negras vão dizer assim, olha, nós queremos inserir um tema dentro dessa teologia negra que não nos diz respeito, que não nos abarca. Então, também uma derivação. Entende? Ao mesmo tempo, antes mesmo da filosofia feminista negra, vem a filosofia feminista branca. Antes mesmo da teologia feminista negra, vem a teologia feminista branca. Então, esse lugar extremamente desconfortável das mulheres negras, na filosofia quanto na teologia, é exatamente isso que faz com que essa teologia, além de ela ser a minoria das minorias,
ela ainda tem uma voz muito pouco audível. Nos lugares, quando eu fui a várias discussões teológicas sobre isso e filosóficas também, você chega lá, uma mulher negra, ela tem que gritar para ser ouvida. E ao lado dela tem várias mulheres brancas. Então ela é minoria na minoria. Isso é muito complicado. Eu citei aqui um texto da Patricia Hill Collins, que é uma filósofa negra muito conhecida. Ela diz uma coisa engraçada, ela diz assim: é como se a mulher negra fosse sempre uma muda ao lado de mulheres brancas que falam. E essas já são pouco ouvidas, mas a muda sequer para perceber que ela está querendo falar. Então, isso mostra, eu vou colocar essa expressão que não é das teólogas feministas, mas é de uma teóloga, não é das teólogas feministas negras, é de uma teóloga feminista branca, aqui do Brasil, Ivone Gebara, é a teologia da mulher pária. E eu diria que também é a filosofia feminista pária, porque essa condição é quase invisível, né? Aos olhos e aos ouvidos da maior parte de quem vê e de quem ouve. Então, a primeira coisa, já que é um pensamento derivado, eu vou tentar mostrar a positividade dessa base da onde esses pensamentos derivam. O feminismo negro, a filosofia feminista negra e a teologia feminista negra. A primeira seria: qual é a condição filosófica que possibilita mulheres negras a filosofarem sobre a sua condição? Eu vou fazer uma coisa que os textos em geral de história do feminismo fazem: remeter as lutas das mulheres negras à obra de uma mulher branca, que é Simone de Beauvoir. E a pergunta então seria: o que essa mulher francesa, burguesa, branca, com uma orientação sexual que ela mesmo diz que não se enquadra em nada, ela mesmo fala que ela transou com quase todas as grandes alunas do Sartre, até o dia que o Sartre transou com a irmã dela. Aí ela falou: ih, rapaz, realmente o bicho está pegando aqui. E aí o Sartre falou para ela: pô, quer dizer que as minhas alunas você pode, é só uma irmã, enquanto são várias alunas, elas resolveram o problema e seguiram adiante. O que essa mulher tem a ensinar e por que ela foi tão importante para os feminismos negros? Porque essa mulher para e faz uma descrição muito grande da história do Ocidente em várias narrativas filosóficas, sociológicas, políticas, em que a mulher aparece sob a condição de outro, né? Outra em francês. A pergunta dela é: o que significa mulher como outro? E ela se remete a uma filosofia do Sartre de 1943. O Sartre diz que todos nós congenitamente somos como os outros. Um dado bem óbvio: eu falo português, e mesmo que eu esteja numa ilha deserta, tem sempre aqueles e aquelas que me ensinaram a falar português. Eu visto essa roupa, e por mais que eu não saiba, tem um monte de gente que fez essa roupa aqui, que está presente na roupa que eu visto. Então significa que os outros, eles não estão fora de mim. Os outros aparecem no horizonte da vida que é a minha. Por isso não sou eu e os outros, né? Ele usa uma expressão alemã, Mitdasein, né? É uma existência com os outros, com hífen, né? Existência, hífen, com hífen, os, o hífen, outros. Então nós somos essa unidade relacional. Só que o Sartre diz que a nossa relação com os outros é uma relação extremamente complexa, porque nós não somente vemos que alguém está diante da gente, a gente se vê sendo visto por alguém. A expressão francesa é être vu, ser visto. Então, quando o olho do outro está direcionado a mim, então eu não sei se ele está me vendo, ele pode estar pensando em outra coisa. Mas o importante é, eu não sei bem se o outro está me vendo, mas eu sei que quando eu estou me vendo a partir de um olhar, o outro está presente. Então eu posso estar sozinho dentro do banho, tomando banho. E aí eu penso numa cena, 2 anos antes, eu, sei lá, estava na rua, caí no chão. Né? Tem uma cena minha, eu estava descendo o 457 para dar aula na UES, 7 da manhã. Já eram 7h10, atrasou o ônibus. Eu desci correndo, achando que os alunos estavam me esperando, porque não tinha ninguém lá na UERJ, ninguém chega às 7 horas, nem 7h10. É 7h30, tem um horário oficial
da galera que eu não sabia. E eu tinha acabado de passar para aquele otário. Chegava lá de 10 para as 7, só eu e um segurança. Aí, agora eu sei que não é assim, a brincadeira é diferente. E aí eu desci correndo, 4, 5, 7 e caí. Não preciso falar que eu vi 1000 olhos me olhando e rindo, mas só tinha um, que era o motorista. E aí, tava o motorista, e o motorista achava que eu era aluno, né? Falou assim, falou assim mesmo, português interessante, aí meu irmão, a aula não vai fugir não, hein? Porra, tá desesperado, né? Porra, mal sabia que é o que tinha que começar a aula, né? Mas vai lá. E aí eu saí correndo e tal. Mas o que acontece? 2 anos depois eu estou no banheiro e fico ruborizado, vermelho, por causa daquela cena. Mas o motorista não está ali. Mas o olhar está. Então Sartre diz que o outro, muito mais do que alguém, é aquele que me vê. E quando me vê, me classifica. E quando me classifica, me coisifica. Então Sartre diz que o outro é um olhar que me rouba a liberdade. Essa expressão sartriana. O outro é um olhar que me rouba a liberdade. E o Sartre diz que quando a gente pensa em Deus, a gente pensa nisso. Né? Parênteses bom, eu tenho um amigo meu que é um pastor de frente, para Frentex, revolucionário. Além de pastor, ele é filho aqui hoje. Ele é filho de Santo de Oxóssi, de Candomblé, largou tudo. Aí eu que chamei ele, volta cara, vai ser pastor na macumbeira, tudo a mesma coisa, macumbeira é isso. Jesus, os orixás, todo mundo é amigo. Palhaçada boba é essa. Se a Bíblia não diz, deveria ter dito, teria ajudado muita gente, né? Mas vai lá. E aí ele voltou a ser pastor, é pastor com a gente. Tá? Ele disse um dia, ele é psicólogo da Petrobras, e tem mestrado em Candomblé, então o cara sabe Candomblé pra caramba. Tá? E muito pra frente, separou da esposa, casou com um cara negro, 3 filhos, cara negro, e agora adotou uma criança negra. Porra, o cara muito pra frente, revolucionário. Foi fazer uma pós-graduação em arte-terapia, tinha uma psicóloga junguiana que dava aula numa disciplina lá. Aí a psicóloga chegou, pediu para eles escreverem os sonhos. Porra, merda que tá gravando isso. Esse cara vai saber o que eu falei. Mas vai lá, não se tem o nome. A gente corta. Depois eu digo o nome dele, vai lá. Aí tinha que escrever uns sonhos. Ele escreveu lá os sonhos. E toda vez, ele estava num lugar maravilhoso, na praia. Ele, o companheiro dele, as crianças, todo mundo feliz da vida. De repente apareceu um olho. E ele acordava desesperado. Semana seguinte, estava ele nas dunas, não sei aonde, e o vento da novela Tieta do Agreste passava no cabelo dele, ele feliz da vida. Porra, de repente aparece um olho e ele acorda desesperado. Aí falou para a psicóloga, a professora, eu sou casado com uma, posso falar mal. Tem muito maluco nessa área. Aí a professora falou assim, cara, pergunta no sonho, quem é você? Imagina. Porra, coisa de papo de psicólogo, né? Maluquice. Aí ele sonhava de novo, até que um dia ele criou coragem. Quem é você? Pro olho. Aí o olho não apareceu, mas apareceu a musiquinha, aquele clássico que vocês gostam. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, olhinho com o que vê. O Salvador está olhando pra você. Cuidado. Cara, era o olho do Salvador, cara. Puta merda, ele acordou chorando. Falou, cara, eu sempre fui escravo desse olho. É isso. Deus é um olho. Cristo é um olho. Fui agora na livraria católica aqui para procurar um texto do século III, vi que não tinha aqui, estava lá o cara, tinha um texto de Jesus assim, ele está olhando para você, era um cara e atrás o olho de Jesus. Eu falei, nunca vou comprar essa merda, porra. O desgrila, Big Brother, essa merda. Então, o Sartre legou pra gente esse problema. O outro quase sempre é um olhar que nos vê, e quando nos vê, nos classifica, e quando classifica, nos coisifica. E se coisifica-nos, até nos aprovando, porque Sartre diz que isso não é mal. Pode ser que a gente chame a filha de princesinha, né? Eu chamo a minha. E ela vai ficar refém da princesinha, né? Porra, eu cheguei um dia pra ela e falei assim, filha, deixa de ser princesa, que merda. Porra, tem muita possibilidade de você ser princesa. Você quer que é isso? Frozen aqui? Que palhaçada é essa? Vai seguir sua vida, vai ser livre, vai ser feliz. Né? Mas só pode ser que seja a princesinha. Qual o problema? É que a Simone de Beauvoir pega essa expressão do Sartre, ser visto, e diz que a mulher, ela entrou na condição desse ser visto
como classificada, como coisificada de um modo diferenciado. Como? Ela não é o outro que vê, ela é o outro que só aparece em comparação com um ser, que é o homem, que sempre se legitimou como ele sendo a plenitude do que a gente considera ser humano. Então todas as definições tradicionais de ser humano, uma definição grega, animal racional, o homem é racional, a mulher é emocional. Quem inventou essa palhaçada? Né? O homem é um animal político, definição de Aristóteles, né? Um vivente político, bios politikos, está lá. Política quem faziam os homens na Grécia, a mulher ficava em casa. E até muito pouco tempo a gente falava isso. No Congresso tem muito menos mulher que homem, a leste também, a Câmara também, porque é um lugar de homem. Então as definições mostravam que plenamente ser humano é o homem, deficientemente ser humano é a mulher. Logo, a mulher é o menos ser. Se o homem ele aparece como a essência da humanidade, Simone de Beauvoir vai dizer, a mulher ela é inessencial. Se o homem aparece como ser, a mulher aparece como menos ser. Se o homem aparece como a identidade propriamente dita do ser humano, a mulher aparece como o outro dessa identidade. Daí ela dizer que a mulher é segundo sexo, não porque vem depois, mas porque é secundária. Então a mulher não é o outro, porque ela me vê e me coisifica. Ela é outro, por ser sempre uma coisa menor. Entende? Qual é o problema desse pensamento? Tem muita coisa aqui. Eu estou dando em São Paulo um curso sobre gênero e liberdade, e a primeira, um mês só, é só Simone de Beauvoir. Então a galera está surtando lá. Ela é uma filósofa, né? Então a mulher pensa muito. Mas esse esquema é um esquema interessante para a gente. Você tem a noção de ser, de plenitude, de essência, de identidade, homem. E o menos, mulher. Então é um sistema binário, né? Tem dois elementos, sendo que um subjuga o outro, porque o sentido da mulher está no homem. Daí a Simone de Beauvoir, numa das partes do segundo volume do Segundo Sexo, vai dizer que uma das grandes má-fés da mulher, má-fé é um conceito técnico do Sartre que ela pega, é toda forma de vida que não reconhece, não afirma a liberdade plena do ser humano, o fato da gente ser indeterminado e não ser uma coisa. Ela diz que a mãe, por exemplo, veicula o machismo. E nos três tipos de má-fé que ela diz que são hegemônicos na mulher contemporânea, branca, europeia, uma delas, que é a mulher apaixonada, é aquela que foi educada para descobrir o homem da vida dela. Por quê? Porque o homem da vida da mulher, ele vai dar algumas coisas para a mulher. Primeira coisa, um lar. Segunda coisa, subsistência financeira, dinheiro, os bens. Terceira coisa, vai dar o dom da maternidade, é o homem que dá. Eu fiz um filho na fulana, eu fiz. Né? E ela se tornou mãe, uma dádiva poder ela, porra. E ela diz o seguinte, que toda mulher que quer o homem da sua vida, vê no homem o sentido da sua vida. E por isso vende a sua liberdade ao homem, porque agora ela se torna cabrecheada por uma rédea que não está nas suas mãos. Ela diz, as mulheres se educam e educam assim. Por isso o machismo, muito mais do que uma propriedade privada dos homens, ele é um horizonte cultural que é vinculado com mulheres. Simone de Beauvoir foi a primeira grande a dizer isso. Outras disseram antes. Mas ela foi a primeira grande a falar, opa, a gente tem que se acordar para isso. Ora, esse sistema de pensamento é extremamente fecundo, mas ele é binário. Existem muitas possibilidades de ser que não se reduzem nem a homem nem a mulher. Os seres intersexuais, que antigamente no século XIX eles chamavam de hermafroditas, entram aonde? Entra onde? Mas aí, eu teria outros aqui, não interessa pra gente, mas vai lá, tem androgenia, tem várias outras possibilidades. Mas tem uma questão que começou a interessar as mulheres negras. Esse sistema não se aplica à mulher negra. Por quê? Porque enquanto você tem esse binarismo, a mulher tem um lugar. Ser submissa ainda é um lugar. É um lugar. Se ela seguir bem as regrinhas e essas regrinhas de gênero, ela ainda vai ganhar um lugar. Mas agora dá um passo a mais. E esse passo é o seguinte. E certas condições históricas que sequer tem um lugar de outro. Vou dar um exemplo muito clássico do século XIX, que é usado por essa filósofa que eu citei aqui, não vou ler,
de língua portuguesa, mas que escreve em inglês, Grada Quilomba, que esteve no Brasil. O exemplo da Grada Quilomba, no texto de memórias dela, é bem interessante. No século XIX, começou a ideia europeia que migrou para as Américas de que o homem devia proteger a mulher. Os casamentos até a década de 30, na liturgia cristã, na igreja anglicana, apareceu a palavra amor vinculada a casamento. Século XX. São 20 séculos de cristianismo onde casamento não tem relação necessária com amor. Mas tem mais um detalhe. É que depois do casamento ter sido apropriado pelas leis civis, portanto casamento burguês, a mulher é propriedade privada do homem. Ora, o que acontece? É que no sistema da propriedade privada, você começa a mudar a noção de posse e regulação para cuidado e manutenção. Então começa uma mentalidade europeia de que o homem deve cuidar da mulher. Claro, mulher é inferior, mulher não tem força, mulher é frágil, logo tem que ser cuidada. Mas nesse mesmo momento, a legislação que orientava as colônias, como o Brasil, não via como crime o estupro de mulheres negras por senhores de engenho, senhores de escravo. Então a pergunta é, se a mulher como o outro do homem ainda é uma coisa menor, mas que ela tem referência ao homem, portanto ela tem um lugar diante do homem, e a mulher negra? A Grada Quilomba vai dizer, a mulher negra é o outro do outro. Porque ela não é menos homem, ela não é menos ser, ela é não ser. Isso é muito importante. Eu sou branco, não sou privilegiado pra caramba, estou lá em Laranjeiras, porra, eu sou foda, bagacetão, estou lá. Eu poderia ter minha esposa, cuidar da minha esposa, estuprar uma escrava, isso não é problema nenhum no século XIX, até a abolição, e depois da abolição também não é problema nenhum. Aliás, na estruturação dos Estados Unidos, pós-colônia, ou pós-abolição, perdão, está naquele filminho que vocês devem ter visto, né? A 13ª emenda, está lá a figura do negro, não mais como o auxiliar da educação paterna e materna, mas agora como estuprador. Então a ideia de que eu posso estuprar mulheres negras exatamente pelo fato de que negros são estupradores, era vingança. Então significa que você tem uma legislação que protege o estupro de homens brancos na relação com mulheres negras. Então essa Grada Quilomba vai falar assim, nós não somos o outro do homem, nós somos o outro do outro. Porque a gente não aparece nesse esquema da Simone de Beauvoir. Mas esse esquema da Simone de Beauvoir nos permite pensar o lugar da mulher negra. Entenderam? O exemplo da Patricia Hill Collins é bem interessante. As mulheres negras nas universidades americanas, é o que ela está interessada. Elas chegam lá com uma tese de doutorado. Vou fazer uma tese. Cara, assim, eu tenho vários orientandas e orientandos. Uma pessoa negra. Uma pessoa negra. Muito interessante isso. Se eu fui as duas bancas de doutorado, mestrado na minha vida de pessoas negras, foi muito. Eu perdi a conta de quanto eu fui. Significa que o acesso a pessoas negras à universidade, sobretudo a pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, é risível. É risível. E de mulheres negras, puta, é sacanagem. O que ela diz é que quando você pega uma tese, doutorado, a mulher negra vai defender uma banca exclusivamente de homens, pode até ter negros, mas são homens. E quando tem mulheres, são brancas. Ela diz assim, para validar aquele saber, essa mulher tem que ter uma força hercúlea, e quase sempre ela tem que legitimar o que ela falou a partir de autores brancos e homens. Significa que a mulher é o outro do outro. Ela não é menos ser, ela é não ser. Entende? Por isso, o estupro de mulher negra no Brasil sabe? Estuprar uma mulher na Zona Sul branca é uma coisa. Estuprar uma mulher negra numa comunidade da Zona Sul é outra coisa. Isso significa que esse estado, que a Judith Butler vai chamar de abjeção, essa experiência de descartabilidade radical, ela é muito, mas é muito maior em mulheres negras, muito mais do que em homens negros. É isso que a Grada Quilomba vai falar. E num texto que está traduzido em português, que em alguns sites está como, sites não, né, em revista acadêmica está como A Máscara
aqui eu citei uma outra possível tradução, que é descolonizando o conhecimento. Ela pega a imagem clássica da escrava Anastácia. Já viram aquela imagem? E ela conta que ela tinha aquela imagem lá. Ela olha aquela imagem. Cara, aquela imagem, a gente deveria chorar cada vez que visse uma merda. E deveria encher as igrejas daquelas imagens, sabe? Deveria encher aquela imagem. Porque aquela imagem tem a ver com uma mordaça comum a mulheres, mas também a homens, mas sobretudo mulheres, que eram forçadas ao trabalho da colheita dos senhores de engenho. E a grande pergunta da Grada Quilombo é que você olha e você vê que tem buracos ali. Você ouve alguma coisa, essa pessoa está falando uma coisa, mas você ouve assim. Mas o que adianta se você ouve, mas a fala não tem significado? O que significa a máscara da escrava Anastácia? Significa o lugar da mulher negra. Quando ela fala, é um conjunto de ruídos. Aí ela vai usar o conceito freudiano de repressão, de recalque, para dizer que quando ela vem à tona, tem tantos mecanismos sociais para que volte para um lugar de silenciamento, que é o que Freud diz no texto de 1915, chamado o recalque, ou também a tradução, a repressão. Então ela diz, quando vem aquela voz, tem tantos mecanismos que falam, volta, e volta. Então a gente só ouve um sussurro, assim que a gente ouve. A mulher negra fala assim. E por que fala assim? Porque essa fala, ela foi fabricada para que não tivesse nenhum significado. Então, por isso a Grada Quilombo vai dizer, nós somos o outro do outro. Porque sequer a gente tem privilégio de ser como uma mulher branca, ter o sonho de encontrar o homem da sua vida. Entende? É claro que a gente vai chamar que isso é mimimi, né, porra? Mas agora é mimimi, né? Tem aquele discurso da Marielle, classe 2016, que ela fala de o que significa falar mimimi. Né? Quando você chega a falar mimimi, você descredencia a fala de qualquer um, né? Mas a pessoa está falando cheio de dor. Mas você vai lá e descredencia, isso é mimimi. Meu pai também passou por isso. Meu pai, ele foi funcionário do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. E ele se aposentou como executivo da Vivo. Então, se eu comparar, sabe, a escrava Anastácia, o meu pai, eu estou de sacanagem. Né? Mas a pessoa chega e fala, mimimi, meu pai também passou por isso. No SERPRO, na Vivo, né, tinha um motorista que pegava meu pai, chamava ele de Doutor Aníbal. Nunca fez doutorado, mas quando ele cargo executivo, todo mundo ganha doutorado, né? Então, doutor. Todo mundo vira doutor. Basta ter aquele cargo. Uma vez eu de sacanagem, ele pegou minha dissertação universitária de filosofia há muitos anos, e tinha uma parte inteira sobre Nietzsche, ele olhou assim e me sacaneou, que tinha lá umas palavras tal. Eu falei assim, e ele perguntou assim, isso aqui serve para quê? Eu falei assim, pai, não vai responder não, só vai te fazer uma pergunta, quantas mulheres trabalham na sua equipe? Uma. Onde é que ela mora? Ipanema. É negra? Não. Eu falei, então, serve para perguntar essas merdas. É isso, sabe? Serve pra porra nenhuma, só pra perguntar essas merdas. Então, isso mostra que esse lugar do feminismo negro, ou dos feminismos, muitos vieses, muitos referenciais teóricos, é esse lugar que não é lugar nenhum. Por isso, os gritos têm que ser entoados, caso contrário, ninguém ouve. Daí a dificuldade que a gente tem de uma igreja quase sempre é branca. E se não é branca pela cor da pele, ela é branca culturalmente. Esse lugar aqui é impossível para uma mulher negra. Agora, a Vitória e uma outra moça negra que trabalha, que é a nossa tecladista, que é espírita, Isabel, foram falar no Dia da Mulher sobre feminismo negro na igreja. Engraçado, me procurou uma pessoa para falar assim, Alexandre, você não está achando que já está demais, não? Falei, engraçado, tinha um monge budista que apareceu lá, ele fez todo mundo meditar e falou até sânscrito. Porra, mas também, né, cara, budismo pode, claro. Né? Claro que pode. Fala na minha cara. Sabe, essas pessoas falam isso, cara. Como assim?
As pessoas estão se fudendo até hoje na história. Como assim? Não tem nenhum lugar. Aí quando está em algum lugar, você tinha que falar, está passando os limites, por quê? Como assim, cara? Ontem foi um rapaz que trabalha como... Ele fica tomando conta dos carros lá embaixo, negro. Ele é cego de um olho. Porque o nosso sistema de saúde é maravilhoso. Ele marcou a operação de catarata para 3 anos depois. Se ele conhecesse a Márcia, ele conseguiria. Se fosse da Universal, ele teria no dia seguinte a porra. Mas aí ele perdeu a vista. Ele subiu lá e participou da Eucaristia, participou do culto e tal. O que eu achei interessante é o constrangimento dele. Ele estava quase pedindo desculpas por estar ali. Você já imaginou uma mulher negra na condição dele, subindo ali? Então, esse é o lugar que não é lugar a partir do qual essas pessoas estão querendo falar. Então, uma série de categorias, de propostas, de programas, de luta, elas são planejadas exatamente para isso. Para que alguém chegue e fale assim, caraca, tem alguém ali aí. Né? Segunda questão, a teologia feminista. Começa por mulheres brancas, também. Eu vou citar uma mulher aqui no Brasil, que para mim é a referência, né? Eu conheci e frequentei a casa da Rosemarie Muraro, mas ela não fez grandes teologias. Ela fez uma série de pensamentos sociológicos, análise filosófica da questão da mulher, tem um livro dela sobre sexualidade e religião. Bom, tudo maravilhoso. Se a gente tivesse tempo, a gente leria isso aqui. Mas eu vou pegar essa mulher que foi uma referência não só no Brasil, mas fora, que é a Ivone Gebara, uma freira que fez tese em filosofia e teologia, e a tese dela em teologia, na verdade, é ciência da religião. Ela foi orientada por um cara belga, Adolphe Guéchet, muito bom. E ela tem esse livro, que eu citei aqui só uma parte, chamado Rompendo o Silêncio. E nesse livro, ela mostra quatro despossessões da mulher. 4 coisas que a mulher, historicamente, não possui. As mulheres não possuem. Não ser, não saber, não poder, não conhecer. Então a gente tem 4. Ela analisa 4 e diz que tem mais. E diz lá como é que as mulheres são fabricadas para que elas não sejam. São fabricadas para que elas não possam. Para que elas não conheçam. O índice de analfabetismo da mulher ao longo da história e os institutos educacionais que aceitaram a presença de mulheres só foi possível depois da Revolução Francesa. E mesmo assim, muito vagarosamente. Muito vagarosamente. E o fato da mulher no Brasil só poder votar, né? O voto da mulher só ser possível na década de 30, enquanto países muçulmanos, desde o século XII, isso é sintomático. Né? Então você mostra que ela não tem poder de nada. Ela não tem conhecimento de nada. Ela é totalmente despossuída de uma série de possibilidades que os homens realizam com muito mais facilidade que elas. Mas chega um momento do texto, extremamente interessante, generoso da parte dela, que ela vai começar a analisar os discursos masculinistas teológicos na tradição cristã. E um dos discursos que ela analisa, eu cito aqui uma parte, é a ideia da cruz. E é extremamente rica a análise dela. Porque ela nota como é que o imaginário cristão ela tem um heroísmo extremamente machista vinculado à cruz. Sabe? Tem ali um homem que ele deixou de ser egoísta, ele se deu à humanidade, ele, esse varão de Deus, salvou a todos. Ele podia ter comandado o mundo, está lá nas tentações do diabo, no deserto, o pináculo do templo, todos os poderes das nações do mundo, mas ele rejeitou, em nome do quê? Em nome dos últimos, porque ele é foda, ele é Jesus de Nazaré, the best motherfucker. No inglês do Deus, só me permite até esse cara. Me permite outra coisa. Tem outros lugares que não permitem nem isso. Motherfucker, man. Todo filme americano tem um motherfucker, man. Não tem woman, mas man. And your man, é uma mulher que está falando. Já dá para ver o machismo da linguagem. Né? Motherfucker, man. Man está do lado também. Mas o que isso mostra? É que a gente pensou Jesus sob o modelo do herói grego, mas invertendo o processo. O herói grego ele se imortalizava exatamente porque ele, mesmo morrendo, poderia ser relembrado pela memória dos que ficam. Então a primeira das musas, a Mnemosine, era uma deusa, a deusa da memória.
Então ele morre, mas ele se eterniza pela memória, porque a memória é uma divindade que faz com que as pessoas que continuam existindo resgatem o exemplo daquele que se foi. Mas ele só pode ser herói porque ele estava em combate e ele foi vitorioso na quase totalidade deles. Aquiles, né? Heitor, por exemplo, Ajax, são guerreiros. Jesus é um guerreiro às avessas, né? Porque ele vence, porque ele se doa, e quando se doa, ele resgata. Então, essa mulher é muito, muito, muito interessante, porque ela chega e diz assim: se você pegar nas regras dos monastérios, depois do século IV era cristã, você nota como o heroísmo da cruz é masculino. Ele se renuncia, ele se entrega e ele salva. Se você notar na hagiografia, né, essa escrita dos santos, a geologia, essa ciência que estuda os santos, olha a proporção entre mulheres santas e homens santos ao longo da história. E mais, se você perguntar por que os homens podem ter o lugar de ser os doadores e não as mulheres, por exemplo, no ministério sacerdotal, porque desde o século III inventaram a noção de que tem um grupo de pessoas, uma elite, do que depois se chamou o clero, né? Não era bem isso, mas que se sacerdotalizou o ministério. Então, né, o episcopo, assim como o presbítero, palavras gregas que estavam nas cartas paulinas, se tornou um sacerdote. Então, eu sou um sacerdote. Por que as mulheres são privadas do sacerdócio? Por que elas não são dignas de se sacrificarem? Nesse mesmo modelo, que é um modelo extremamente problemático. Por que a mulher não pode ser a heroína da doação? E ela vai mostrar que a mulher sempre ela é a receptora dos doadores. Porque o esquema tradicional é o ativo é o homem, a passividade é feminina. Isso não está só na Grécia, isso também está na história do cristianismo. Então as mulheres recebem, elas são passivas. Então até a caridade é um problema masculino. Tem uma frase de São Jerônimo, num texto dele, que ele está falando sobre os notáveis, pegando desde a história da origem do mundo até a época dele, os grandes. O último é ele, né? Ele tem que escrever sobre a história, então o último grande homem é ele. Mas ele chega e diz assim: fulana, minha aluna, porque ele também abriu espaço para mulheres, era tão inteligente, mas tão inteligente, que quase chegava a ser um homem. São Jerônimo, o patrono da Vulgata Latina, está lá escrito. Isso mostra que o modelo de santidade é extremamente masculinista. O que essa mulher vai dizer? Que isso tirou da mulher a possibilidade dela significar a cruz de Jesus por meio de um lugar que não aparece na história do cristianismo: o sofrimento da mulher. Quando eu estudei em 2 seminários, católico e protestante, no seminário católico tinha um padre negro, extremamente homofóbico, racista e misógino, mas gostava de mim. Pô, eu falava: cara, esse cara tá maluco, né, cara? O cara comeu cocô, esse cara tá maluco, eu penso contar esse cara. E ele chegava com um copinho d'água assim, e estava escrito assim nele: PE, padre, DR, doutor. Não vou falar o nome. Padre doutor. Então todo mundo sacaneava: hoje tem aula do padre doutor. Ele é especialista em escritos joaninos. Ele segurava o copo assim, ó. Toda aula ele fazia isso. Que palhaçada esse cara, né? Aí um dia ele chegou e falou assim: eu vou ler com vocês agora o Evangelho de João, o prólogo. Aí pegava em grego. E pior que eu sei uma parte eu sei grego, ele só dava prova em grego. Aí eu gabaritei a prova dele, ele falou assim: eu queria que os católicos fossem que nem você. E eu pensando, se fossem, né, meu amigo? Você tava ferrado, mas falar. Aí ele falava assim: em hologos entos pronteon. Hologos. Hologos. Nominativo masculino. Então aí essas mulheres aí fazendo teologia, Deus escolheu um varão, é o Logos, não é a Logos. Vamos parar de brincadeira, porque a salvação vem pelo homem. Só cara negro, né? Significa que é isso que as teólogas feministas negras vão falar. Quem disse que o lugar teológico do homem negro é o mesmo lugar teológico da mulher negra?
Quem disse? Porque Jesus sofreu pelos nossos pecados. Peraí. Ela vai dizer, não. Jesus sofreu porque sofreu injustiça. A gente sofre injustiça a história inteira. Como é que ao falar dessa injustiça que é a cruz, as dores das injustiçadas não aparecem? Então está na hora da noção de injustiça vinculada a sofrimento aparecer através dos estigmas sofridos pelas mulheres. Só que em nenhum momento essa mulher fala em mulher negra. O que acontece? As mulheres negras estadunidenses vão falar assim: todos esses discursos das feministas brancas e dos negros teólogos africanos, como a teologia negra, sobretudo de James Cone, todos eles são interessantes. Mas já notaram, década de 70 isso, já notaram quem fala esses discursos? Para quem eles falam? Já notaram que não tem nenhuma mulher que sofre por ser negra e nesses discursos? Já notaram que ao pensar no Jesus negro, James Cone não pensa no Jesus negra? Peraí. E ela coloca, uma delas, citei aqui, coloca um problema: homens não sofrem os estupros que as mulheres negras sofrem. E ela bota uma rede de comparações, que eu não vou citar aqui, mas ela diz que a última pessoa a ter um lugar de comparação é a mulher negra. Nos esquemas binários, né? Homem, mulher branca. Homem negro, mulher, homem branco. Agora, mulher branca e mulher negra, ela antes é comparada com outros. Até chegar a mulher negra, que para ser comparada, ela está no lugar de última. Então ela diz, esses teólogos começaram a pensar, está na hora de a gente recolocar o discurso teológico da teologia negra no lugar de aviltamento da mulher negra. E quando isso for feito, e está sendo feito agora, rapidamente a cruz se torna outra cruz. Por quê? Por um dado bem óbvio. Porque a cruz deixa de ser um evento no final da vida para ser um processo de martirização cotidiano à vida de mulheres negras. A Vitória uma vez foi entrar, estava com as amiguinhas lá, tive as amigas do Pedro II. Ela foi entrar lá no shopping, é um lugar interessante, né? É um templo, mas tem tudo, lógico, tem cinema, tem Capitã Marvel agora, não é maravilha, tem todas as coisas boas do planeta, tem McDonald's, adoro. Agora tem sanduíche vegano no McDonald's, já fiquei feliz a beça. Vamos respeitar, né? Então falar. Entra no shopping, aí ela entra, as amigas entram numa loja, tem uma mulher idosa ali na porta, e quando ela entra, a mulher olha para as outras que entraram, né? Quando as outras entraram, e quando ela entra, a mulher esconde a bolsa. Sabe? Isso é uma cruz cotidiana. Isso é a cruz cotidiana. Na UERJ, uma vez, uma menina negra estava contando como é que ela era revistada por policiais mulheres e por homens. E disse que, de sacanagem, ela estava com um grupo de mulheres brancas, foram revistadas, depois de uma festa na UERJ, no centro acadêmico de lá. E de sacanagem, a mulher meteu o dedo na vagina dela. Foi a única que meteu, para dizer que estava escondendo drogas. E ela disse que uma amiga dela, acho que da história da UERJ, saiu da história, não me lembro, um policial branco falou assim: não, eu não posso revistar você, ele vai meter a mão, né? Então eu vou meter o cacetete na buceta. Isso é uma cruz, cara. O nome disso é cruz, isso é injustiça. Isso é violência institucionalizada. Sabe? Tem espaço na sociedade para isso. Essas pessoas vão para casa, choram, estão destruídas. Aquele choro não é ouvido por quase ninguém. Né? Como disse a Judith Butler muito bem no texto dela sobre luto social, né? O caráter político e social do luto, ela faz uma pergunta que me interessa muito: por quem? Por que os nossos olhos choram? Mulheres negras estupradas nas comunidades pobres, também nos palacetes da zona sul do Rio, elas são choradas. Meninas assassinadas por bala perdida nas comunidades, quando elas morrem, elas são choradas. Quem chora a perda dessas vidas? É isso que as teólogas feministas estão dizendo. Esse lugar tem que ser o lugar de Jesus. Porque o lugar de Jesus, ele é primariamente
o não lugar daqueles que aparecem como descartáveis na sua condição histórica respectiva. Em 2000, para terminar, a nossa mãe Viviane falar, em 2002, o governo Fernando Henrique me chamaram para uma comissão lá de justiça, aquelas coisas lá, religião e justiça, e era para eu falar lá e tal. Uma multidão de gente estava lá. Pastoras, pastores, padres, não sei mais quem. 2 pessoas negras. Uma mulher que exigiu o lugar dela, uma baiana. Exigiu. Um sociólogo estava falando lá da UNB, e ele estava falando da disparidade salarial de mulheres negras e homens negros numa mesma empresa como a Shell. Então, cara, entre mulheres e homens negros tem muita disparidade. Muita. E aí ele estava falando isso. Essa mulher negra terminou o negócio e falou assim: meu filho, você não me conhece, sou fulano de tal, sou metodista. Eu queria te dar um outro quadro baiano. A Baiana está cheia de preto, assim. Está cheia de preto da Bahia. Tem candomblessista, tem cristão, tem católico, tem tudo na Bahia. Quero que você me diga uma coisa: quantas mulheres pretas macumbeira tem na Assembleia? Uma. Naquele ano. Quantos homens pretos tem lá? 3. O resto é branco, é homem. Pouquíssima mulher branca, mas tem mais que a gente. E ela falou assim, e essa mulher descobriu que nem macumbeira era católica. Então, mulher preta na Bahia, macumbeira, não existe. E é o que mais tem. Entende? Não existe, mas é o que mais tem. Esse é o lugar da teologia feminista negra. É um lugar que não existe, mas é o que mais tem. Sabe? Então, para essas teólogas, esse é o lugar de Jesus, eu acredito que seja. Porque é o lugar que mais tem, mas que não existe. E quando se fala, ninguém ouve, porque tem a máscara. Que é a máscara da escrava Anastácia, que não acabou com a abolição. Por isso, eu vou sair daqui, porque tem alguém muito melhor do que eu, que é a minha mãe Viviane, mãe Viviane de Oxum, que segue Oxum, essa grande orixá, e veio aqui falar para a gente exatamente de um lugar que não me pertence. Talvez ela seja o sinal dessa teologia, que, ao meu ver, a teologia feminista negra não pode ser só cristã, porque Jesus não assumiu esse lugar sendo dos cristãos, ele assumiu esse lugar sendo de pessoas humanas deploradas e degradadas e aviltadas, e que na nossa condição religiosa brasileira seria um lugar de pessoas candomblecistas, umbandistas, porque, segundo o olhar evangélico, são todas elas descartáveis. Então eu vou pedir para que ela venha aqui. No final vamos cantar, né, mãe? Boa noite a todos. Dei uma resumida. Meu nome é Viviane da Silva. Sou Yalorixá, terreiro de Candomblé, na zona oeste do Rio, em Santa Cruz. E dirigente também do terreiro de Umbanda e pastora da Igreja Ecumênica, que é dirigida pelo Alexandre. Eu nasci numa comunidade da Zona Oeste, de Senador Camará, e desde de nova eu vivi tudo isso que o meu amigo vem relatando aqui. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e isso prejudicou os meus estudos. Eu só tenho o ensino médio. Mesmo assim, só o ensino médio, porque depois de ter 2 filhos eu lutei para poder conseguir seguir com isso. E foi tudo muito difícil, é tudo muito difícil, né, para as comunidades, para as pessoas pobres, sobretudo para as pessoas negras. A gente sempre é visto com um olhar diferenciado, de lado. Se estamos num shopping com a
Vitória, olhando alguma coisa que acontece muito comigo. Você trabalha aqui? Aquele olhar de inferioridade. E a minha infância foi muito difícil. Fui criada por uma mãe solteira, criou 6 filhos com muita dificuldade, passou muita necessidade. E aí o meu encontro com a Umbanda foi a partir dos 15 anos de idade. Mas eu era muito nova, eu me levei muito a sério. E acabei, como a maioria das negras que moram na comunidade, me relacionando muito cedo. Por conta do trabalho, eu trabalhei diversas coisas, tomando conta de criança, porque na comunidade as mães têm dificuldade para trabalho. Quando consegue, tem dificuldade com quem deixar os filhos. E eu comecei tomando conta de criança, depois fui trabalhar na padaria, no vizinho, e trabalhei na feira, vendendo peixe. E acordava 5 da manhã, à tarde tinha que ir para o colégio, dormia na cadeira, e isso me prejudicou bastante. Então eu me relacionei muito nova, tive minha filha com uns 8 anos de idade, e um relacionamento muito conturbado, aquela coisa da posse, sofri violência doméstica e desprendi, segui minha vida e entrei em outro relacionamento, no qual eu me casei com essa pessoa, pai do meu filho, e aí eu entrei num mundo diferente, porque quando eu o conheci, ele veio de uma família de uma aquisição de classe média, e na época que eu conheci, ele disse para mim que morava em comunidade, porque ele queria se envolver com as pessoas de comunidade, ele via o mundo, ele dizia que ele via como a família falava em relação às pessoas da comunidade, aquilo já o deixava bem revoltado. Então ele deu uma mentira assim para mim, e a gente começou a se relacionar. Ele chegou a morar comigo na comunidade, mas a mãe dele muito preocupada, ele insistia, falava, chorava, ele não me dizia, não me abria o que era, até que ele me contou, e aí por muita insistência da família, nós fomos morar em Copacabana. E aí eu vi minha vida assim virar de ponta cabeça, porque engravidei com meu filho, tinha minha filha que tinha uns 2 anos de idade, e como eu falei, a família dele tinha uma posição que eu não vou citar aqui qual era, o pai e a mãe, mas uma vez eu me lembro que teve uma festa, o pai dele fechou um hotel fazenda em São Paulo para fazer uma festa de aniversário da filha, e fretou um ônibus para levar a família que não queria dirigir, que não tinha nada. Então nós seguimos viagem. E quando chegou lá, nessa festa, eu sofri muito, porque a família fazia questão de me espizinhar, fazia questão de me olhar de lado, fazia questão de me diminuir como ser humano, como pessoa, como esposa, como mãe. E eu me lembro que minha filha estava brincando, porque a irmã dele também era pequena, estavam brincando, a menina tinha ganhado alguns presentes e elas estavam brincando. E eu procurei me encaixar, tentei me familiarizar, mas eu vi que não dava. Então, o que eu fiz? Eu me juntei com a empregada e com o motorista do ônibus. Nós sentamos na mesa no fundo e aí nós ficamos conversando e foram as minhas companhias. Então, meu ex-marido sentou também conosco e a empregada do pai dele tinha observado que quando a minha filha pegava um brinquedo da criança para brincar, a avó ia lá e tirava da mão dela e colocava em outro lugar. E minha filha, um bebê de 2 anos, ia até lá, pegava novamente, ia atrás do brinquedo e ficava ela ia lá
tirava e botava em outro lugar. E minha filha não entendia nada, voltava até lá e aquilo ali, o que está fazendo aquilo? E aí o pai do meu filho foi lá, brigou com ela, passou, nós ficamos trancados dentro do chale, porque eu não quis mais sair, eu não queria mais aquilo, eu não queria mais viver aquilo. E achei um absurdo, né, com uma criança, e o que estavam fazendo comigo eu estava achando normal e não devemos achar. Não deveria ter achado. Mas, na hora de ir embora, quando a gente foi entrar no ônibus, daquela coisa da despedida, essa senhora se aproximou de mim, me puxou, né, e a sorte que meu irmão estava de costas, assim, falando com o pai dele, me puxou, me abraçou e falou assim: ai, você me desculpa, minha filha, mas eu fiz isso que era para não sumir nenhum brinquedo da minha neta. A minha vontade era de voar no pescoço dela, torcer. Mas eu tive um momento que, não sei se foi os guias, se foi Deus, se foi Jesus, alguma coisa me deu uma luz e falou: é isso que ela quer. Eu virei para o meu irmão e falei: você ouviu o que ela falou? Ele ouviu mais ou menos o que ela falou. Eu falei: nunca mais eu quero me relacionar com o seu pai, nem com a sua família, parte de pai. E ali, depois disso, o nosso relacionamento também foi ficando conturbado, porque a família nunca aceitou que ele tivesse um relacionamento comigo, pelo fato de eu morar, ter uma vida de ser um camarada, né, e todas essas atribuições. E a gente vivia muito mal. E aí começaram as agressões, começaram as traições, e eu me via presa naquele relacionamento com 2 filhos, e naquela condição que o nosso amigo falou: mas eu vou sair daqui, o que eu vou fazer? Até o dia que eu tomei coragem e me desprendi. Mas antes disso, eles não aceitavam a Umbanda e o Candomblé. E ele começou a frequentar uma igreja evangélica. E eu comecei a acompanhá-lo. E nessa esperança de melhorar um casamento frustrado, eu entrei para a igreja evangélica com ele. Uma igreja perto da comunidade da Mangueira. E aí começamos a fazer parte, comecei como obreira, e fui me envolvendo, e eu falei: nossa, isso aqui isso é o que eu quero. E comecei a ler a Bíblia, entender um pouco mais sobre Jesus, e falei: nossa, Jesus é maravilhoso, é isso que eu quero para a minha vida. Fiquei muito feliz com aquilo, e caí de cabeça, entrei de cabeça. Só que eu fiz os cursos, indicados pela igreja, um curso de ministração de oferta e um curso para ser ungida pastora. Dentro desse curso de ministração de oferta, curso de pastora, eu comecei a ver a realidade daquilo. Eu vi o outro lado da igreja protestante. Não de todas, mas dessa que eu frequentava. E aquilo me chocou, mas como tudo era culpa do capeta, do demônio, do diabo, eu tentava não pensar naquilo e seguir. Mas o curso de administração de oferta era basicamente para ensinar a extorquir as pessoas. E aí eu fui ungida pastora, comecei a dirigir e tinha uma meta para bater. A matriz da igreja fica em São Paulo, e a gente tinha que mandar essa meta para São Paulo, todo mês tinha que bater essa meta, além das despesas do tempo que a gente dirigia. Então, era aquilo. A administração de oferta vinha de São Paulo pronta para que a gente ministrasse. Vai para todas as igrejas, eu acredito que ainda isso não tenha mudado. Só que, quando eu li a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, eu via que Jesus, quando ele chegou, ele começou,
Ele acabou com certas coisas na igreja. Jesus, ele não discriminava a mulher. Jesus, ele não discriminava o cego, o coxo. Jesus, ele estava junto do leproso. Jesus, ele estava junto das prostitutas. E aquilo ali me intrigava. Eu fiquei, por que tem que ser desse jeito? Por que as pessoas da igreja onde eu ministro, que são pessoas da comunidade da Mangueira, que não tem de onde tirar, às vezes, seu sustento, porque eu sei o que é isso, eu vou ficar tirando aquilo que elas não têm. E aquilo ali me assombrava, noite e dia, noite e dia, noite e dia. Até o dia que eu resolvi fazer diferente. Resolvi fazer aquilo que a Bíblia dizia, aquilo que Jesus dizia. Porque Jesus dizia, ide pregar o Evangelho, não leva nada com você. Aonde você encontrar um lugar para reclinar sua cabeça, você foi bem recebido, você é bem. Se for recebido, também não faça barra. Jesus disse para o pobre rico, que vocês devem estar cansados de saber, vai, vende tudo que tem. Traz para a igreja, não. Dá aos pobres. Depois você vem e serve. E eu estava tirando das pessoas. E aquilo, muitas pessoas faziam visita na casa e eu via que as pessoas não tinham nem conforto direito. Não tinha nem o que comer, mas tem uma fé tão grande. E aquilo me doía por dentro. Não, a igreja não tem que fazer isso, tem que ajudar. E aí comecei a fazer um trabalho na igreja para levar alimento para os moradores em situação de rua. E na hora de ministrar a oferta, eu não ministrava aquilo que eles mandavam. Dizia que quem quisesse ajudar na manutenção do templo, ajudasse com o que pudesse. Não porque Deus vai dar o dobro, porque Deus vai isso, porque Jesus vai aquilo. E aí eu comecei a ser perseguida dentro da igreja. Não sei de que forma isso chegou no bispo. E uma certa noite, no domingo, ele apareceu lá. Quando acabou, ele me levou para o gabinete. E aí eles se fizeram um cerco e começaram a falar. Você está endemoniada, irmão, isso e aquilo. Eu falei, se esse é o demônio, então eu quero servir a ele. Estou fora. E aí eu saí da igreja. Não por conta da Umbanda e do Candomblé, mas por não ver o que eles estavam fazendo, por ver o que eles estavam fazendo com as pessoas. Eu fiquei muito decepcionada, eu não queria saber de igreja, nem ferrando. E aí fiquei um tempo vago, me separei. E aí resolvi voltar às minhas raízes, às minhas origens, ao culto aos orixás e à Umbanda. Procurei minha falecida zeladora de Umbanda, voltei a frequentar, voltei a trabalhar com as entidades de Umbanda e Maria Padilha, ela sempre dizia aquilo que ela disse para o meu amor: eu não devia baixar a cabeça para homem nenhum, muito menos para a sociedade, para dizer que eu não podia, que eu podia. Das entidades, eu tirava força. Eu tiro força até hoje. Da vovó Cambinda, dos pretos velhos, que são os espíritos que eu creio que são os espíritos dos meus ancestrais, que vieram naqueles navios. E eu sou muito grata a eles, sou muito grata às entidades de Umbanda. Com muita dificuldade, eu fui indo, fui insistindo, e consegui abrir o templo, o terreiro de Umbanda. Comecei na Umbanda, depois caminhei para o Candomblé, porque minha família carnal, todos, a maioria são de Umbanda. A minha mãe foi iniciada no Candomblé, e eles tinham uma casa de Umbanda há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu nem nascida era, essa casa acabou. Então eu recebi um encargo de reabrir essa casa e de continuar o legado dos meus ancestrais. E Oxum foi um presente na minha vida. Eu relutei,
quando eu cheguei no Candomblé, eu fiquei encantada, porque o Candomblé é uma religião de resistência, uma religião dirigida por mulheres negras, analfabetas, que não se dobraram. O exemplo disso é a falecida há pouco tempo, a Yalorixá do Axé Poafonjá, Estela de Oxóssi, que era uma mulher fantástica, escreveu muitos livros, fez parte da Academia Baiana de Letras e levou a revolução para dentro do Candomblé na Bahia. E eu me inspiro nessas mulheres que são olhadas, às vezes, com desprezo, mas tem dentro delas a força da dor que nos faz continuar caminhando e de querer lutar, de querer vencer. E quando eu vi tudo isso, eu falei, não consegui ficar longe disso. É isso que eu quero para mim. E por que não fazer o que Jesus pregou dentro do meu terreiro? Por que não ajudar as pessoas? Por que não fazer a caridade? Por que não continuar levando os alimentos aos meus irmãos em situações de rua? E eu sou muito feliz e muito grata de estar fazendo esse trabalho junto dos meus irmãos, de estar dentro de uma religião acolhedora, de resistência, que não te julga, que aceita o negro, que aceita o branco, o pardo, o índio, que aceita o homossexual, que aceita a pessoa como ela é, aceita o ser humano como ele é. Porque Jesus, ele não discriminou ninguém. Eu acredito, se Jesus voltasse agora, ele seria um bandista comunista. Porque ele dizia, quem és tu para julgar o servo ali? É isso? Estando ele em pé, em caia, mas é Deus para afirmar. Quem somos nós para julgar o próximo? E todos nós precisamos um do outro. Acabamos de aprender aqui hoje. A gente precisa um do outro. O cara que costura a nossa roupa da mulher, que costura o cara. O cara que varre a rua. Imagina se ele não varre a rua. Não recolheu o lixo. O porteiro está ali para abrir a porta para você. O que seríamos de nós se o pobre resolvesse um dia não sair à rua para trabalhar? Acho que nada ia funcionar. Acho que tudo ia parar. Se o negro nordestino não sair às ruas, quando eu conheci o Oxum na minha vida, o terreiro de Candomblé em Cavalcante, fiquei muito encantada no Candomblé. Entrei de cabeça também e tive um encontro, um renascimento. O Oxum é o orixá da fertilidade, é o orixá de resistência, o orixá feminino de resistência, da maternidade, do cuidado. Tem um Itã de Oxum, uma história de Oxum. Itã a gente fala no dialeto do bar, que significa história, que conta que os orixás masculinos se reuniam para decidir as coisas do mundo, da terra, da tribo, da colheita. Eles somente faziam política, como nosso amigo contou aqui. Então esse Itã africano conta isso, eles se reuniam todo mês para fazer política daquela cidade. E o Oxum queria muito participar daquilo, só que ela era sempre barrada. Ela ia lá e pedia ao Oxalá que permitisse que ela participasse, porque ela precisava ser a porta-voz das mulheres daquela tribo, precisava dizer o que as mulheres precisavam.
passar os seus sentimentos, suas ideias, seus valores. E ela era bloqueada. Barravam-nos. Não, na reunião masculina, somente os homens podem decidir o que vai ser feito da cidade, da administração da cidade, das pessoas. Aquilo entristeceu muito a Oxum. E ela se afastou de lá. Então, Oxum, que é o orixá lá do rio, secou o rio secou, as mulheres ficaram inférteis. E com isso não teve colheita. O reino começou a ir mal. E os homens começaram a se questionar: por quê? Por que isso está acontecendo? E como de costume na África, foram consultar um babalaô, um oráculo de adivinhação. E aí, o babalaô disse: a mulher precisa participar. Oxum precisa participar. Precisa ser porta-voz das mulheres. A mulher também faz parte da criação. Sem a mulher, não tem geração, não tem fertilidade, não tem carinho, não tem cuidado, não tem amor. Então eles foram atrás de Oxum, pedir para que ela participasse. Aí ela fez um charme. Ué, mas vocês não precisam de mim. Não precisam das mulheres. Por que estão vindo até mim? Não podem voltar para a reunião de vocês e vão decidir o que vocês vão fazer agora no mundo da forma que está. Não estão encontrando uma solução? E eles: Oxum, por favor, nos perdoe. Insistiram umas 3 vezes. E ela disse: tudo bem. Que vocês se redimam com as mulheres. Porque vocês também precisam de nós. Tudo voltou ao seu controle, tudo voltou ao normal. E as mulheres passaram a decidir junto com os homens a partir daquele dia. Então a mulher, ela não é diferente do homem. Ela aguenta até mais que o homem. Eu duvido que o homem aguenta ter um filho, aguentar os 2 do parto. Se dá uma topada, falta até morrer. Desculpe os homens aqui presentes. Mas não aguentariam a dor do parto. Muitas vezes a mulher tem o filho de um homem, é valorizada. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, dividindo um pouco da minha experiência, da minha história de vida, de saber que tem pessoas como vocês aqui, que interessadas em nos ouvir, porque nós não temos voz, as mulheres negras, o povo negro, pobre, índio, nordestino, não temos vez. E estar aqui hoje falando para vocês está sendo uma dádiva. Eu agradeço vocês, de coração. Eu pedi pro pai Adriano pra gente cantar. Beleza? Vamos lá? Você puxa? Se eu puxar, vão todos correndo embora. Ah, isso vai. É uma cantiga que cantamos de Umbanda, em louvor a Maria Padilha, as entidades empoderadas da Umbanda. Foi condenada pela lei da Inquisição para ser queimada viva sexta-feira da paixão. Foi condenada pela lei da Inquisição para ser queimada viva sexta-feira da paixão. Vou cantar o hino da Umbanda. Eu acho muito bonito e vou cantar para vocês.
refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. E no reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para nos abençoar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a beleza dos mundos. Avante, espírito de fé, com a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá. Agora eu vou cantar o hino do candomblé. Orixá, Urê, Saúl, Axé. Orixá, Urê, Obed, Yomã. Orixá, Urê, Saúl, Axé, Babá. Orixá, Urê, Obed, Yomã. Baba Saúl, Axé. Baba Saúl, Obed, Yomã. Baba Saúl, Saúl, Axé, Babá. Baba Saúl, Obed, Yomã. Epa, Babá. Estamos aí abertos, sobretudo para perguntar a nossa mãe Vivi. Alguém quer perguntar alguma coisa? O que significa? Vamos traduzir, né? Sabe? Essa cantiga é uma cantiga de Oxalá, que na Umbanda é a representação, né, sintetismo de Jesus Cristo. É o orixá da paz, o orixá do branco, da sabedoria, da misericórdia. E essa cantiga quer dizer que o orixá, que o Oxalá, ele vem trazer a sorte, ele vem trazer a grandeza e a paz para dentro dos nossos corações. Agora já sabe por que ficou feliz, né? Mais alguém tem alguma coisa? Existe estou esquecendo o nome agora, mas um dialeto LGBT, né? Que utiliza, se eu não me engano, tô por fora, mas palavras em Yorubá, eu não sei como é que funciona. Eu queria saber a relação da população LGBT no geral com religiões de matriz africana. É aquilo que eu falei no início, que a religião de matriz africana, ela não discrimina ninguém. A pessoa do jeito que ela é, homossexual, branco, preto, pardo. Então é uma religião que ela é praticamente cheia de homossexuais. Então, a língua Yorubá, ou a língua Kimbundu, é falada através deles, que eles aprendem dentro da religião. Então, eles arrumaram um meio de se comunicar, a forma de se comunicar entre eles, sem que as pessoas saibam mais ou menos o que eles estão falando. Tem muita essa demonização da religião africana.
tem sido bem complicado, porque a nossa religião, desde o início, desde sempre, ela é muito perseguida. Eu tive meu terreiro invadido. Quando eu cheguei no terreiro, eu acredito que tenha sido sorte e livramento, porque nós não estávamos lá. Mas quando a gente chegou, estava tudo liberado, foi invadido. E isso acontece sempre. Tem pessoas sendo mortas da religião. Teve a menina que levou uma pedrada na Tailândia. E é muito difícil, porque eles tratam como briga de vizinho. Eles não tratam como um crime. E é um crime, né? Não só contra a nossa religião, mas contra com os negros, porque a religião de matriz africana é totalmente bastante negra. Hoje em dia está aumentando mais, né, os brancos na religião, as pessoas estão começando a chegar e se unir. Eu acho que isso que a gente tem que fazer é se unir e mostrar para as pessoas que não tem nada de ruim na nossa religião. Ela foi demonizada, a gente nem acredita em demônio. O demônio é cristão. O demônio ele não é Yorubá. Exu ele não é um demônio. Exu é o chá do movimento, é o chá da comunicação, é o chá da vida, da vitalidade. Ele não faz o mal. Ele foi demonizado, mas ele não faz o mal. Ele está ali para nos incentivar a caminhar e a lidar com as diversidades da vida. Como é que vocês dois avaliam a recepção desse pensamento de teologia feminista negra nas igrejas cristãs em geral? Porque católica nem a feminista entra, né? Ou se entra, fica lá, fica ao cargo. Agora, e nas outras? Como é que vocês avaliam? As outras religiões. Era das igrejas evangélicas e já. Das igrejas cristãs, pode falar de várias. Olha, as igrejas cristãs elas têm aberto um espaço grande para as mulheres, mas, sobretudo, as igrejas pentecostais das comunidades mais para as mulheres negras. Né? Só que tem essa questão da demonização, né? De mostrar que a pessoa sempre o culpado de tudo é sempre o demônio. Então a pessoa sempre faz com que as mulheres se sintam inferiores, porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, né? Então, por mais que ela esteja numa liderança dentro de uma igreja evangélica ou qualquer outra igreja pentecostal, ela vai ser submissa ao homem. Então ela vai sempre seguir uma liderança masculina. Falou dos dois. Silas Malafaia tem uma esposa que, esqueci agora o nome dela, que também se tornou pastora, psicóloga, se tornou pastora. E ela disse, eu acho que tudo que dá para colocar assim, no cenário nacional, qual é o lugar do feminismo dentro das igrejas. Ela disse assim, nós queremos mulheres femininas, mas não feministas. Então isso já diz tudo. Né? Eu não falei aqui sobre a figura de Maria, seria tema para outro curso. Mas o fato da Maria ser reduzida ao status de virgindade, women, já é uma coisa tão ridícula, porque em hebraico, virgindade significa juventude. E a apropriação da virgindade como um problema meramente sexual já mostra essa idiotização generalizada da condição da mulher e do espaço de fala e da maneira como ela fala nesses espaços no meio da igreja. Só para vocês terem noção que isso é tão sério, na Alta Idade Média, antes da peste negra, né, a peste bubônica, você tem um inchaço nos feudos, sobretudo no início do século XIII. O que a igreja fez? Maria era virgem, logo as mulheres não transam. Bom, depois tem a peste. Maria disse sim, logo as mulheres transam. Isso mostra como é que essa figura, que Leonardo Boff disse que é a face materna de Deus, como é que ela foi tão materna que deixou de ser mulher. Entende? Então, isso mostra que as lutas feministas, que são lutas por direitos, por espaços, por liberdade, pela mulher ser de outro modo que os modos que são normatizados e legitimados por uma sociedade masculina, branca, machista, eurocêntrica e todos os adjetivos negativos da sociedade, isso mostra como é que isso não há espaço. Então, o feminismo ele vem junto com uma série de lutas por emancipação. E essas lutas, elas são silenciadas. Daí tem autores e autoras dizendo que você tem espaços para mulheres que são assimilados ao lugar dos machismos.
Então, é claro, a mulher fala, mas ela fala o que legitima aquele status quo ali. Então, na verdade, ela não fala, ela ainda está sendo silenciada enquanto possibilidade de renovação. Né? Nesse sentido, a gente tem que repensar nossos símbolos, repensar nossa teologia, repensar, né, os tempos de fala de uma mulher numa igreja, né, a exposição das mulheres, as roupas, coisas tão ridículas que a nossa tradição tanto perseguiu, uso de roupa, necessidade de saia, coisas tão absurdas, e as pessoas se submeteram, educaram suas filhas assim, as mães educaram filhas, e continuam aí. Né? Uma outra orixá que trabalha com ela, né, com a Viviane, que é a Oiá Yansan, tem um mito, ela pode contar. Cara, era uma orixá em piriguete, ela saiu transando com um monte de orixá, para roubar segredo, tá lá, é um mito. Isso significa que esse lugar da sexualidade, nos mitos do candomblé, porra, é muito mais interessante que a virgindade de Maria. Olha quanta neurose as mulheres produziram por causa da virgindade de Maria. Porra, e olha quanta liberdade você tem nos orixás. Orixás transam. Jesus é eunuco. E Maria, que teve filhos, nunca transou. Olha só que loucura. Né? E parece uma coisa pequena, mas não é pequena não, isso é gigantesco. Gigantesco. Por isso o fato de ter mulheres à frente das igrejas não significa que o feminismo esteja à frente na luta dessas mulheres pelos seus respectivos lugares. Né? Na igreja católica nem tem um ministério feminino, a não ser codificante. Comentar, né? Outro dia eu fui fazer parte de uma... pedindo para eu ajudar a rezar o terço. Eu sei rezar o terço, né? Estudei semana católica, fui lá ajudar, uma freira pediu. Já tem um tempo isso, rezei. Aí ela falou assim, mistério e tal, não sei onde. Eu cheguei no final e falei assim para ela, ela é uma filha ligada à teologia da libertação. Como você consegue falar esses mistérios? Nossa Senhora diante de não sei aonde, a pura virgem de não sei onde. Falei, como você consegue? Ela falou assim, eu não falo por mim não, é que se você não fala isso, essas mulheres dizem que não teve validade. Pra você ver, né? Elas acham que não tem validade, não falou da pureza, da virgindade, do ímen, sabe? Que o ginecologista comprovou que Maria foi virgem antes, durante e depois, sabe? Né? Tão legal, o que eu acho uma bobeira, gostei que minha filha nascesse sem ímen, que aquilo é um saco, né? A gente acha que aquilo ali tem valor, Deus tem a ver com ímen, e aí? Perdeu o ímen? Não, então não usa mel preto. E agora? Perdeu o ímen? Então tem que estar de preto. Até 1965 era obrigatório nas igrejas católicas. Eu tenho que mostrar que eu perdi meu ímenzinho. Como? Porque eu estou com véu preto. Desculpa, é que eu realmente rio, meu Deus, essas coisas. Mas tinha alguém que ia falar? Elogiar a Igreja Cristã de Flamengo, essa congregação, o grupo foi realizado, tem sido realizado. E a minha pergunta, ela já mais ou menos baseada na cruz diária, né? Como é que as igrejas negras, né, elas tendem a buscar uma luta daqueles que sofrem cotidianamente dentro das favelas, com relação à violência, com relação às drogas, se há algum trabalho que tem sido feito, algum tipo de estudo, que isso ocorra para essas pessoas, que essa cruz não seja tão pesada para essas pessoas, para essas comunidades. Na época que eu dirigi a igreja lá na comunidade da Mangueira, ela fez esse trabalho, como eu citei, que fazia as visitas nas casas, então para poder dar um apoio para as famílias, entendeu? Que elas precisavam fazer um culto no lar e ajudar essas famílias. E aquilo me doía porque a igreja que eu dirigia pedia para arrancar o pouco que elas tinham, né? E eu vi que ele precisava de muito mais. Então a gente fazia esse trabalho, foi quando eu comecei a fazer o trabalho. Eu comecei a subir ali a CADEG e pedia alimentos nas lojas e conseguia. E acabava que a gente fazia um mutirão para fazer o sopão para levar para o morador de rua e também ajudava com essa comida na comunidade. Era o que eu conseguia fazer naquela época, mas eu gostaria que tivesse. E acredito até que tenha nas igrejas dentro das comunidades, sim. Na verdade, era só uma assistencialismo, então. Isso. Uma consciência para modificar aquela realidade. Isso não existe. Não. Mais ou menos isso. Já existiu muito,
quando as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação estava nas comunidades. E aí, e às vezes junto com o partido de esquerda, o PT fez muito isso. Depois houve a dissolução disso e hoje tem muitas pesquisas dizendo que quando esses movimentos da teologia da libertação perderam força, sobretudo por causa dos bispos católicos e também por causa do pentecostalismo protestante, quando eles perderam espaço e PT, né, PSTU na época, saíram desses espaços, as igrejas neopentecostais tomaram conta de quase todos eles. Então, é claro que já houve, ainda há resistências, mas elas são muito pequenas. Então, tem a questão do tráfico também, né? O tráfico agora é evangélico. É isso que piora a situação. Tem o papel dos dois papas que também reprimiram, destruíram e reprimiram a escolha de bispos progressistas no Brasil. É claro, o CNBB não vale nada hoje, né? Eu falo com meus amigos, campanha da fraternidade, vocês sabem qual é? Políticas públicas no Brasil. A campanha é pesada, séria, os textos são maravilhosos. Ninguém ouve falar, né? Ninguém ouve falar, porque os bispos foram totalmente desarticulados pelo Vaticano. Então tá aí. A gente só tem bispo merda no Brasil, desculpa aí o português de Machado de Assis, mas é isso. Né? Os bispos são uma merda de hoje. Alguns eu conheci como padres. Estão aí assumindo e querendo todo mundo dar de batina. O problema do Brasil para eles é a falta de batina. Né? Tem um bispo amigo meu que fala, não, cara, os garotos agora ficaram com muita liberdade, tem que voltar a batina. Eu falei, pô, meu amigo, e o controle da sexualidade, não se masturbar, isso é um problema sério. A punheta é um problema sério no Brasil. Não, o Brasil vai mudar. Quando ninguém tomar punheta, o Brasil vai melhorar. Não é isso. Tá aí. Isso tá aí no claro atual. Desarticulou, tá aí. Desocupou os espaços de luta, tá aí. Não é? E vai dominar. Eu estou dizendo assim, profeticamente, essa igreja evangélica vai dominar esse país. Já está dominando, vai dominar muito mais, porque eles estão cá. O tráfico está com eles. Alguns milicianos alguns estão com eles. Então, cara, assim, a gente sempre ridicularizou também, a gente é de uma igreja mais assim e tal. A gente vai ser atropelado, porque esses caras são muito fortes. Muito fortes. Eu trabalhei no Dona Marta, eu via no tráfico, do lado, eles fazendo culto ao céu aberto. Sabe, os traficantes com as armas para trás, recebendo bênção e tal. Hoje, eles operacionalizam os interesses das igrejas, abrem espaços para criar igrejas, e eles hoje já estão pró-igreja, ainda sendo traficantes. No Dona Marta, estou falando aqui. Com o PP e sem o PP. Você imagina a Zona Norte isso? Já imaginou? Baixada? A previsão é de que os evangélicos estejam na mesma proporção da igreja católica em 2040. Tem que falar, cara, dá vontade de morrer, eu tenho, particularmente. Eu já virei um bandista, cara, eu sou um pastor, cada vez mais um bandista no Brasil, estou com a mãe Viane, vou fazer resistência ali dentro. Que porra, é isso, cara. E mais, cara, o povo ouve esse discurso, que é um discurso mesmo, é fácil esse discurso. Crivella, vou cuidar de você. Aí fica a esquerda inventando milhões de coisas, malabarismos intelectuais, sabe? A esquerda devia falar, eu vou lutar com você, meu camarada. Pronto, é só uma frase. Sabe, esses discursos são fáceis, a gente engole como xarope e preserva o status quo. Mas a esquerda fica com esse discurso assim, que aí em 1812, aí o Marx estava andando pelado na rua. Amigo, eu vou lutar com você, vamos lutar junto, vamos lá, vamos pra... Sabe? Sei lá, cara, já tô na merda mesmo. Com isso, Alexandre. Tô com a mãe Viviane, cara. Só os orixás podem me salvar, cara. A posição da mulher na África, mulher negra na África, é melhor do que aqui? Os dias atuais têm melhorado um pouco. Mas não, na África as mulheres eram muito massacradas, né, em relação ao machismo. Tem algumas tribos da África que as mulheres eram mutiladas nos territórios para conseguir prazer. Tanto que, com relação ao candomblé, das mulheres liderar o candomblé, foi porque quando tinha as guerras tribais que trouxeram os africanos escravizados para cá, os descendentes. E aí, quando os reis das tribos, quando a pessoa lidera um rei, para ele fica feio ele se entregar. Ou ele se suicida,
ou ele morre em combate. Então, eles morriam em combate, ou se suicidavam, e vieram as rainhas e as princesas, né, da África para cá. E quando elas vieram, numa época que estava sendo paga a liberdade, os escravos as reconheceram como as suas rainhas e suas princesas, né? E eles juntaram dinheiro, começaram a trabalhar e juntar dinheiro para pagar a liberdade delas. Foi Iadetá, Yanassô e Atalá, que a Yanassô fundou a Casa Branca na Bahia. E eles pagaram a liberdade delas. E quando eles chegaram aqui no Rio de Janeiro, tiveram sua liberdade, eles pagaram a liberdade e colocaram elas como liderança espiritual, né? E aí elas falaram, aqui, quem senta na cadeira só é mulher. Aqui, quem manda é mulher. Que a galera não pode ver uma macumbeira, né, cara? A galera não pode ver uma macumbeira, todo mundo gosta de macumba. Todo mundo tem um pezinho lá, né, cara? Não, nunca não é mesmo, não é só na África, não. Pergunta numa só. Vamos assim, qual o significado da raspagem, da tatuagem e da pintura no Rio dos Anos? Outra, a pessoa faz assim, o santo da escola, você é filho de Oxalá, você é filho de Oxalá mulher, você é filho de Oxalá mulher. E o que significa santo quente e sangue frio? Santo quente, santo frio? Sangue. Sangue quente, sangue frio. Bom, a raspagem, a tatuagem, a pintura ritualística, ela representa o renascimento, né? O nascimento espiritual. E aí faz parte do ritual para que seja impregnado as forças, né, dos orixás naquele ser que vai renascer no mundo espiritual. Tanto que ele recebe um novo nome quando ele é iniciado. A segunda pergunta foi do sangue. A última foi sangue. O sangue quente e frio. Então, o sangue quente é epocupá, o azeite de dendê, o sangue vermelho, o sangue animal e o sangue das ervas. Tem o sangue frio, que é o sangue branco, que é o sangue do ibim, que é o caramujo, que é a representação de Oxalá. A própria saliva é o sangue frio. O pombo, ele é funfun, que é o pombo da paz de Oxalá. Oxalá é do grupo dos orixás frios. Tem as ervas, o sangue das ervas, o sangue verde, né, que ele tem essas ações, tanto quente quanto frio, porque existem ervas para esquentar e ervas para esfriar. Os três Oxalás. Oxaguiano e Oxalufino. Tudo é Oxalá, exatamente. Na África é conhecido como Batalá. Por que tem essa diferença? Porque eles contam no mito que o Batalá, né, que é o mais velho, no caso, Oxaguian, que é conhecido como Akindiolê, que foi impregnado no grupo de Oxalá, era o filho de Oxalá. Então, é um orixá mais voltado para a guerra, é um orixá que saía para a guerra, e o Oxalá é um orixá, um rei que comandava, participou da criação dos seres humanos. Então, tem essa diferença do Oxalá. O Criador participou da criação do mundo e o filho, Oxaguian, que vem para lutar pela paz, em prol da humanidade. Vocês falaram sobre o quanto a demonização da religião é muito comum no meio evangélico, né? E eu lembrei de uma questão que eu acho que acontece muito no meio evangélico para favorecer essa demonização, não só enxergar as entidades como demônios, mas os testemunhos de pessoas que fizeram parte das religiões e entraram para as igrejas e deram esses testemunhos contando uma série de situações, casos, por exemplo, de que ficavam presos, aquelas hierarquias, e eles tinham que fazer um monte de coisas, as pessoas não deixavam ela sair, e se ela saísse, os demônios atacavam. E eu queria que você comentasse um pouco esses aspectos assim,
já ouviu muitas vezes de falta de liberdade, de ser obrigado a fazer certos sacrifícios, ou de questões que dentro da religião cristã é utilizado para afirmar como falta de liberdade, escravidão espiritual e coisas do tipo. Por mais que a própria religião cristã muitas vezes seja escrava, né? Mas eu queria que você pudesse comentar se isso é real, se não é, se pode ser real, como que é isso dentro da religião. Olha, depende da casa. Acabou virando uma questão cultural mesmo. Mas aqui, como foi uma religião que ela foi readaptada e tudo tinha que ser muito escondido, tudo teve que ser cristianizado, então criou-se algumas estratégias para poder santificar um pouco o culto. Não que não seja santo, mas o recolhimento de alguns dias, recolhido, mais ou menos 21 dias, isso também em algumas cidades da África se dá 16, 21, dependendo do local, tem acho que até 3 dias de recolhimento espiritual. É como um evangélico para um retiro espiritual, não ficar lá para orar, um monge budista e ficar lá se retirar para orar. Eu acho que a religião de matriz africana é a religião que tem mais liberdade, que você pode ser o que você é, de fato, né? E as pessoas dentro da religião, às vezes, é por isso que as pessoas aproveitam e falam essa demonização, porque alguns maus sacerdotes, como tem em qualquer religião, que impõem essa questão da hierarquia. O Alexandre está aqui, não me deixa mentir, não é porque é minha casa, mas a minha casa não tem isso. Porque eu resolvi revolucionar o que é realmente, o que é necessário, o que não tem, o porquê manter, o porquê. Por quê? Por que faz isso? O que não tem sentido não rola lá em casa. Então, todos são tratados de igual para igual, sabendo cada um qual é o seu lugar. Tem a questão do filho, o Iaú não pode sentar na mesa com o mais velho, né? Que é a pessoa da hierarquia, com o santo, com o Morgan. Tem que sentar no chão, lá em casa senta todo mundo na mesa igual, trata todos de igual para igual, ninguém anda descalço, a não ser que esteja acontecendo um rito, que a gente faz a ligação do Aê, com o Orum, do céu com a terra. Varia de casa para casa. Ela queria fazer uma. Só lembrando que faz um ano que a Maria foi morta, né? Barbaramente. E hoje em dia se coloca tem uma coisa que, né? Que parece assim, morta, porque ela, num ambiente quase exclusivamente masculino, majoritariamente masculino, após aquela mulher única, LGBT, né? Da Maré, defensora dos direitos humanos, né? Evidentemente, isso foi muito significativo, muito peso. Ela fez uma presença que Incomodada. eu acho que calar a voz, tá? E a presença da Maria. Eu preciso chamar essa Eu toquei semana passada nela, né? No início, que era teologia negra, eu comecei falando dela. Mas eu posso falar um exemplo meu. Eu conheci a Marielle, né? Aqui em pessoas do Pedro II. Todo mundo aqui conheceu a Marielle do Pedro II. Todo mundo que ela frequentava lá, quando era assessora do Freixo, como candidata e tal. Então a gente tinha esse contato, assim, o Pedro II é uma escola que tem esses contatos. Mas eu posso dizer uma coisa, que 3 dias depois do assassinato dela, eu recebi uma homenagem do Pedro II, que era patrono das turmas que estavam se formando. E o patrono, o nome dele entra como nome da formatura. Então, todas as turmas do 3º ano, quer dizer, a maior parte votou em mim e eu fui. E eu confesso que fiquei muito sem graça, porque ela tinha morrido. Eu falei, porra, não tem lugar nenhum aqui. E a comissão lá de organização, as meninas feministas do coletivo queriam colocar o nome dela. Mas não tinha mais, porque já tinham feito a placa para mim, já tinha saído lá. Não tinha mais como voltar atrás. Eu peguei e pedi para abrir mão desse título. Falei, não, cara, dá isso para ela. Aí, eles fizeram assim, não, esse ano, que aconteceu semana passada agora, deram para ela. E foi a esposa, foi o pessoal dela lá para representá-la. Mas eu fiz um discurso que era para mostrar o meu desconforto de estar ganhando um prêmio que não era meu. Porque ela era muito mais significativa naquele momento do que eu. E o meu discurso foi assim, que é uma verdade que eu acho ainda hoje da Marielle aqui.
pessoas que aparecem para fazerem que os invisíveis possam aparecer. Aparecem para fazer que os invisíveis possam aparecer. Então, o que eu fiz foi pegar ela, né, eu peguei 2 cadeiras vazias e falei, olha, esse foi o maior aprendizado que eu tive com a Marielle. Que a Marielle, ela apareceu para fazer quem estava oculto aparecer. Daí a comoção, me parece, de quem estava ali lutando ao lado dela. Que não era uma coleção, esse discurso extremamente ridículo. Ah, mas tem pessoas que morrem e ninguém chora. Cara, mas com ela morreu muita gente. Porque ela tornava esses invisíveis visíveis. E eu peguei 2 cadeiras, fiz esse discurso, toquei lá em autores, porque lá é um lugar muito intelectualizado, toquei, escrevi poemas e tal. Botei 2 cadeiras vazias e falei, olha, já que eu aprendi isso com ela, eu vou fazer a mesma coisa com ela. Eu vou sair para que essas 2 cadeiras tragam a presença dela e do Anderson. Não é isso? E saí. E aí, cara, depois eu recebi um recado da família dela, que soube pelo Pedro II que eu tinha feito isso, que não me conheciam, dizendo, você pegou a essência da Marielle. Então, porque ela queria que os invisíveis aparecessem. Entende? Então, assim, eu acho que isso é a teologia negra feminista. Não é a teologia do gueto, mas é a teologia que torna invisíveis visíveis. Por isso incomodam. E o assassinato ressuscita essas pessoas, que a gente está aqui falando delas. Ressurreição é isso. Vida após a morte quanto ressurreição é pouco. Agora, vida na vida, isso é muito. E ela foi. Isso aí. Aleluia, glória, irmão.